pH na produção de cervejas. Pode parecer algo muito complicado, que você já deve ter ouvido falar, mas que na verdade não tem nada de complicado. E hoje eu estou aqui para te mostrar o quanto isso é simples, o quanto é importante para a produção de cervejas e também falar como que você pode estar trabalhando o pH nas suas produções. Está interessado em aprender um pouco sobre isso? Então vem comigo e bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz, você que quer começar a fazer a sua própria em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações. E hoje vamos continuar, de certa forma, o assunto da semana passada. Nós falávamos sobre as enzimas no processo de mosturação e comentei no processo enzimático sobre as temperaturas ideais para que você possa trabalhar com as enzimas, ou como que as enzimas trabalham na conversão de açúcares em amidos, principalmente, que é o que mais interessa aqui pra gente, né? Cervejeiro caseiro, falando apenas de temperatura. Mas eu não comentei sobre pH, né? E como também isso foi um tema solicitado, sugerido, se não me engano, no nosso Instagram, algumas semanas atrás, estava anotadinho aí, então eu aproveitei. Vamos fazer uma continuidade agora falando sobre a ação do pH no processo de mosturação. Tem importância também em outras etapas, mas vamos focar hoje na mosturação. Então, primeiramente, o que é o pH? Assim, de uma maneira bem simples, não precisamos entrar assim, uma aulinha de química agora aqui, mas para quem está fazendo cerveja em casa lá e está querendo começar a entender. Imagine assim, então, o pH, quando se faz uma medição de pH com pHmetro, a medição neutra é quando você tem uma medição 7. pH neutro, 7. Quando você tem uma medição abaixo de 7, é ácido, é uma solução ácida. Quando você tem um pH acima de 7, é uma solução alcalina. E para que a mosturação aconteça de uma maneira adequada, ela precisa ser levemente ácida, tá? Cada enzima tem uma preferência por um pH ideal, vamos assim falar. Não é que fora daquele pH não vai haver mosturação, não vai haver conversão de amidos em açúcares, né? Não vai haver essa sacarificação. Mas é que quando está fora daquela faixa, a conversão não é tão eficiente. Da mesma forma que acontece com a temperatura. Se você está trabalhando lá, digamos, a beta-amilase, que o ideal é 62 graus, mas você está trabalhando lá 66, não quer dizer que a beta-amilase não está agindo. E nem a alfa-amilase não está agindo, que o ideal seria 70, 72. Ela só age de uma maneira um pouco mais lenta, menos eficiente. O pH é da mesma forma. E se você reunir as duas condições ideais de pH e de temperatura, você está dando condições para que as enzimas constantes no seu malte, que provieram do seu malte, elas atuem de uma maneira muito eficiente, convertendo os amidos em açúcares. Isso vai valer para qualquer enzima, não só a beta e alfa-amilase, mas protease e todas as outras enzimas que tem no malte e que também vão para a nossa mosturação. Então, assim, um quadro que vocês encontram muito facilmente na internet. Aqui eu trouxe um que tem uma resolução que dá para mostrar aqui, mas tem vários outros, tá? Essa aqui parece um pouco complicado porque é bastante informação, mas vamos focar aqui, ó. Aqui nós temos uma escala em graus Celsius que nos interessa, tá ok? E aqui uma escala de pH, tá? Então vamos lá. Aqui temos a alfa-amilase e a beta-amilase, que são as duas enzimas que a gente comentou no vídeo anterior, né? Tem outras aqui também, outras enzimas, beta-glucanase, enfim. Mas vamos focar nessas duas para conversão de açúcar, tá? O que está dizendo, o que está mostrando aqui, ó? No caso da beta-amilase, vamos começar por aqui. Beta-amilase está mostrando que, em termos de temperatura, ela vai agir bem ali, começar a agir na casa dos 55 graus, passando pelos 60 e chegando ali até uns 65, 66 graus, tá? Esse quadradinho azul aqui. Então, o auge da beta-amilase, né, assim, em termos de temperatura, é na faixa de 60 a 62 graus, é quando ela está com o melhor desempenho, digamos assim, beleza? E com relação a pH, como é que fica? pH é desde os 5 até os 5,5, tá? Qual que é o ideal? Aqui no meio, né, cara? 5,2 por aí vai estar show de bola. Então essa é a intenção, você focar não só nessa faixa aqui de temperatura, mas também nessa faixa aqui de pH. E aí você vai estar dando condições mais ou menos ideais
para as conversões acontecerem no seu mosto, né, durante a mosturação. Vamos falar agora da alfa-amilase, né, que vai criar açúcares mais complexos, né, para sua cerveja. Em termos de temperatura aqui, um pouco abaixo de 70, aqui vou, digamos, 67, 68, até uns 72, 73, 72 aqui. Então, é em termos de temperatura, né? Deixar aqui um ótimo em 70, 72. E termos de pH um pouquinho acima da beta, né? Digamos que já começa aqui no 5,2, vai até uns 5,7. O ideal, então, aqui, digamos, ali na faixa dos 5,4 e 5,5, né? Então, se você trabalhar, aqui que está a sacada, né? Então, o pessoal pergunta qual que é o pH ideal para mosturação. Claro, depende muito da cerveja, depende muito dos seus objetivos, depende muito de quão preciso você quer ser na sua produção, mas vou aqui te dar uma dica rápida. Foca entre 5,2 e 5,5. Não tem erro. 5,2, 5,4. 5,2, 5,4. Vamos deixar assim para não pular fora aqui da beta, né? 5,2, 5,4. Você está dentro de uma faixa de pH que vai atender muito bem tanto beta-amilase quanto alfa-amilase. E não vai ter problemas. Aí tem uma outra questão. Então eu preciso corrigir a água da mosturação? Na verdade, não. Tá? O que importa não é o pH da água, e sim o pH da mostura. Ou seja, o pH da água misturada com os maltes. Porque é ali que está acontecendo a reação. Só a água não está acontecendo nada. Então, quando você mistura tudo, é que vale a pena você medir com o seu pHmetro e verificar, fazer um ajuste caso necessário. Tá? Mas sempre vou precisar ajustar, Fernando? Na verdade, também não. E é por isso que, quando eu falei em alguns vídeos anteriores que a correção de água, claro, não é só pH, tem questão de sais também. Mas, trazendo para o nosso assunto aqui, quando eu falei que correção de água era algo para se pensar mais lá na frente, que não tinha um impacto tão grande na sua cerveja, principalmente se você está começando, é mais um ajuste fino, né, para quem já está dominando mais. Eu disse isso também porque, agora na questão do pH, se você tem uma água, digamos, levemente alcalina, digamos assim, pH 7,5, pH 8, vamos jogar lá. E quando você coloca o malte, pode fazer esse teste. Quando você derruba o malte, quando você arria o malte na sua panela com água e mede o pH, aquela mistura caiu para baixo de 6. Foi para lá para 5,5, foi lá para 5,3, 5,4. O malte tem um poder que funciona como um tampão, vamos falar assim, né? Ele consegue baixar o pH da mosturação. Então, mesmo que você tenha a sua água levemente alcalina, que não é, digamos assim, um pH legal para fazer a mosturação, quando você coloca o malte, em geral, quase sempre, você vai ter um pH ótimo ou muito próximo de ótimo para fazer a mosturação, pelo simples fato, a mãe natureza está ajudando a gente ali, né? Você jogou o malte e o malte corrigiu o pH para o ideal para você fazer cerveja. Então, se você for fazer algum tipo de correção, medição e correção, só faz sentido fazer depois que você já colocou o malte. Então, você coloca o malte e homogeneiza bem, colhe uma amostra, aí faz a medição e aí você pode corrigir. Como é que corrige? Bom, se você precisa baixar um pouco o pH, digamos que ele ficou lá acima de 5,5, 5,6, 5,7, e você quer baixar para 5,3, 5,4, você vai pegar um pouquinho de ácido, pode ser o ácido lático ou ácido fosfórico, alimentícios, né? Você consegue em empresas de químicos aí é bem fácil, na cidade tem, né? Brew shops também podem estar vendendo isso, nós temos no Faz Cerveja. E você vai colocando gotinha, mas é gotinha mesmo, tá? Assim, uma gotinha, mexe e mede de novo. Outra gotinha, mexe e mede de novo. É muito sensível, tá? Essa mudança. Então, uma gotinha faz muita diferença numa panela de 20 litros. Numa panela de 100 faz um pouco menos de diferença, mas ainda assim é melhor ir devagar. Isso para baixar o pH. Para subir o pH, como é que faz? Ele está muito baixo, minha água ela já era um pouco ácida, eu coloquei o malte, ficou um pouquinho abaixo, ficou lá 5,1, 5, eu quero subir para 5,2, 5,3. Como é que eu faço? Bicarbonato de sódio, tá? Do jeito mais fácil, da mesma forma que o ácido, você vai colocar pouquinho, ó, pitadinha de bicarbonato, mexe bem, colhe outra amostra, e aí você vai acertando, tá? Passei do ponto, coloquei muito ácido. O que tu faz? Corrige com bicarbonato, né? Coloquei muito bicarbonato, corrige com ácido. Só claro, gente, vamos devagar para não precisar fazer muita correção, perder tempo e, enfim, aí começa a virar uma salada tua cerveja, né? Mas, enfim, isso é o jeito mais simples, mais prático.
para quem está começando não tem nada de segredo, é só, claro, você vai ter que ter um pHmetro, né? Um instrumento para fazer essa medição. O pH tem influência em outras etapas também. Vale ressaltar aqui bastante a questão da lavagem, por quê? Vamos lá, você acertou o pH na mistura, ou você nem precisou acertar, o malte já acertou para ti, ficou bacana, fez a misturação. Quando você vai fazer a lavagem, a água da lavagem tem o mesmo pH da tua água inicial antes de colocar o malte, né? Então, digamos que sua água da lavagem tem um pH alcalino, pH 8, por exemplo. Não é legal. Fazer lavagem com água com pH alcalino não é legal porque você começa a correr riscos de arrastar taninos, né? Extrair taninos da casca do malte, que não é bacana, dá aquela sensação de secura na boca, né? Uma astringência. Então, se você puder evitar de fazer lavagem com pH mais elevado, é legal. Então, você pode corrigir sim. Eu acho que em termos de correção de água, o que mais vale a pena é a correção da água da lavagem, tá? Então, se antes de lavar, é bom até antes de aquecer, porque aí o pH também tem uma faixa de temperatura que ele mede, né? Então, você está preparando água de lavagem, essa água de lavagem você já pode colocar um pouco de ácido, um pouco de bicarbonato, dependendo do caso, né? Se você quer acidificar ou alcalinizar essa água, acertar, e aí você vai fazer com uma lavagem com pH legal. O pH da lavagem o mesmo da mistura, tá? 5,2 até 5,4 vai ser ótimo para ambas as enzimas, a beta e a alfa-amilase. Feito isso, cuidado do pH da mistura, cuidado do pH da lavagem, cara, aí é nadar de braçada, tá? O pH depois na fervura também vai ter influência, né? O pHs um pouco mais elevados vão aumentar as reações de Maillard, vai também escurecer um pouco mais a cerveja por conta disso. Não vamos entrar em detalhes sobre isso agora, que não é o foco. Também não é tão importante, não é nada comum você corrigir pH em fervura, né? Mas só para comentar aqui, né, já que estamos falando de pH, e o pH lá durante a fermentação vai caindo naturalmente. Conforme a fermentação acontece, o pH vai caindo, é um processo natural, né? Mas o que fica aqui para o nosso vídeo de hoje é a questão do pH da mostura, complementando a questão das temperaturas que já havíamos falado. Se você gostou desse vídeo, se ajudou você no seu processo cervejeiro, vai implementar isso aí, por favor, deixe o seu like para a gente continuar crescendo, se inscreva no nosso canal, deixe aqui seu comentário, se isso te ajudou, se você já faz lavagem com correção de água, faz correção na mostura, se você acompanha pH em outros processos, na fervura ou na fermentação também. Vamos trocar essa ideia, é sempre muito bom. Manda sugestões pra gente. Fica com a gente aqui nos próximos vídeos. Até o próximo e bora fazer cerveja!